Bom dia, nono ano. Olha só, hoje eu vou fazer uma breve revisão sobre o conteúdo que está no livro de vocês, na página 36. Então, vocês já leram, alguns já fizeram atividade sobre esse assunto, né? Então, até o presente momento, eu recebi os trabalhos de Eduardo, Sara, Joyce, Vitor Hugo, Vinícius e Miguel. Alguns já mandaram algumas fotos e algumas questões para mim. Tá? Lembrando que nem todos fizeram tudo. Mas aí vamos lá. A gente vai começar. Eu espero que vocês tenham conseguido responder tudo, né? Aqueles que não conseguiram responder as questões que nós temos de acordo durante o módulo, vocês podem hoje estar tirando dúvida e no máximo a semana que vem, quem não me entregou as tarefas, esteja me entregando, tá? Então, o Sol, como todos nós sabemos, ele é a estrela que tem uma maior fonte de energia, que está mais próximo da Terra. Os planetas, eles giram todos em órbita e recebem suas ondas de calor eletromagnéticas, exatamente do Sol. O Sol, ele é uma fonte de energia, tá? De todo o sistema solar e além do sistema solar, além de todas as outras estrelas que existem no universo. Nós sabemos que o Sol tem mais de 1,4 km de diâmetro, tá? E a gente também vai falar um pouco sobre o sistema solar, né? A qual nós estamos. Aqui nós temos algumas características do Sol, tá? Então, o Sol, ele é definido como uma estrela que é constituída por dois compostos, o hidrogênio e o hélio. O Sol, ele também tem o seu brilho intenso, devido exatamente graças a uma coisinha que vai acontecer dentro dele, que é exatamente várias reações nucleares. Essas várias reações nucleares, elas vão fazer com que o Sol reproduza essa energia na forma de luz. Então, por isso que a gente consegue ver esse Sol brilhante, tá? Uma outra característica também do Sol é que a presença de luz dele é calor para todo o nosso planeta Terra. E uma outra questão, será que um Sol, algum dia ainda ele vai se apagar? Então, eu gostaria que não, né? Mas de acordo com algumas teorias, o Sol tem cerca de 4,6 bilhões de anos, mas de acordo com a evolução, eu vou falar isso mais para frente, quando o Sol chegar a 6,4 bilhões de anos, ele vai virar uma pequenininha bolinha branca, tá? Mas ele até o momento é a única forma de calor que o planeta tem. E é muito importante para toda a vida no sistema solar. Sem ele, não teria vida nenhuma. Então, o Sol é a estrela de maior importância, sim, pois é ele exatamente, como eu falei, que emite essa grande quantidade de luminosidade para a gente, tá? E é ele que mantém exatamente tudo de forma equilibrada no planeta Terra. A história de vida das estrelas. A gente fica sem questão. Sim, antes de eu ir para a história da vida das estrelas, eu também tenho aqui essa imagem. Essa imagem aqui, o que é que ela quer representar para vocês? O núcleo do Sol, tá? Isso aqui é a parte que é visível. Assim, visível sim, há um estudo detalhado, mas essa aqui é a parte exatamente interna do Sol, onde vai ter esse núcleo
com o hidrogênio e o hélio, ele tem essa capacidade, ó, de ir transmitindo essa radiação. E essa radiação chega primeiro aqui nessa zona, chamada zona convecta, né, que vai exatamente pegar essa energia aqui e vai pegar essa energia e vai fazer com que aconteça a fotosfera, que é a emissão dessa energia que vai acontecer aí, tá? Então, esse esquema aí é só para mostrar a vocês exatamente como ocorre essa dispersão da luminosidade do Sol. Então, a história da vida das estrelas. Todos sabem que as estrelas, as nossas estrelas, elas estão presentes na nossa galáxia chamada Via Láctea. Elas são formadas por gases, também o hidrogênio e o hélio. Na verdade, quase todas as galáxias são formadas por gases e poeira, tá? Então, de acordo com a evolução, as estrelas se formaram a partir exatamente dessa condensação, dessa poeira, desses gases aí na atmosfera. A estrela, ela nasce na poeira e no decorrer da vida dela vai acontecer a fusão nuclear, que é exatamente onde o brilho dela ele vai poder se manter por bilhões e bilhões de anos. Às vezes a gente olha para o céu e diz assim, eita, uma estrela, mas às vezes nem sabe que aquela estrela já aconteceu a fusão nuclear há muito tempo. E a fusão nuclear é exatamente um processo em que os núcleos se combinam e vão tornar um único núcleo, e aí elas se fundem e explodem, tá? Existem diversos tipos de estrela, algumas estrelas muito maiores do que o Sol e outras estrelas bem menores do que o Sol. Vou mostrar a vocês daqui a pouco. Então, existe alguma estrela comparada com o Sol pequena, ela está a cerca de 8 anos-luz distante da Terra, tá? Que é Sirius. Mas vamos ver essa questão. Vocês podem ver isso aqui foi uma injeção coronal de massa ocorrida em 8 de novembro de 2000, que atingiu a Terra depois de 31 horas, ocasionando um fluxo de prótons em alta energia 100.000 vezes maior do que o normal. A imagem é feita com um coronográfico que escolheu o disco do Sol. Então, observe aí exatamente todo esse processo aí acontecendo. Isso aí aconteceu em 6 de 3 de 99. A característica do Sol nós já falamos, mas aí eu coloquei algumas coisas só para vocês terem mais algumas noções. Então, é uma estrela situada no centro do sistema solar, sua gravidade mantém girando ele em órbita. No interior do Sol são produzidas enormes quantidades de energia através das reações de fusão do hidrogênio com o hélio. É através dessa interação que vai acontecer a produção que é muito importante a gente lembrar, calor, de luz e calor. E sem ela não existiria vida na Terra. Então, o Sol é importantíssimo para todos os seres vivos, principalmente para nós. É uma estrela anã amarela e sua idade é de cerca de 4,6 bilhões de anos. Estima-se que ela vai levar 6,5 bilhões de anos para se transformar em estrela anã. Então, esse é o tempo médio aí de acontecer isso. O Sol ele vai possuir diversas características ainda. Então, aí nós temos exatamente, ele chega a uma temperatura de 5,5 mil graus Celsius e aumenta em direção ao núcleo, onde eles podem atingir até 15 mil graus Celsius. Seu campo gravitacional é fortíssimo, o período de rotação é de 25 dias terrestres e 36 que vai aumentando nos polos. Ele está distante da Terra cerca de 146,6 milhões de
de quilômetros, e o Sol é tão grande que caberiam dentro dele 1,3 milhões de planetas do tamanho da Terra. Então imagine você o tamanho, né? Vinícius, se estiver ouvindo aí, ele vai ouvir. Imagine, Vinícius, uma pequena estrela como o Sol cabe exatamente essa quantidade de terras, né? Planetas Terra dentro dele. Então, o Sol é um dos corpos celestes do sistema solar muito importante para a vida de todos os seres vivos, tá? E a luz solar demora cerca de 8 horas para chegar até a gente. Então, quando a gente sente o calorzinho dele, mas ele já está lá há muito tempo. Aqui nós temos exatamente a massa do Sol, que vai corresponder a 99,8% de todo o sistema solar. E 70% dele é formado de uma massa formada por os dois gases que nós já falamos anteriormente, que é exatamente o hidrogênio e o hélio, sendo só 70% hidrogênio e 27% que é o hélio. E o Sol vai apresentar algumas regiões, como o núcleo, a zona radical, a fotosfera. Lembra que eu tinha mostrado anteriormente? Então, essa zona radical é a zona que vai acontecer a propagação de energia. Tá aqui, ó. Tá? A energia vai se propagar. A zona de conversão vai ser exatamente os meios de conversão do calor. É aquela energia que vai ser levada até a parte da superfície externa. A fotosfera, que é a parte visível da Terra, a cronosfera é a parte que vai acontecer, né, a transformação desse calor em coroa do Sol. E essa coroa é constituída por plasma em uma parte luminosa do Sol. A região é temperatura chega a 2.000 graus Celsius. Mais algumas curiosidades. A maior e mais brilhante estrela do nosso sistema solar inspirou a influência cultural de culturas por todo o nosso mundo. Então, você deve lembrar que em uma aula anterior a gente falou sobre os tipos de calendários, né? Então, existiam calendários egípcio, indiano, grego, entre vários outros tipos de calendário. Mas uma curiosidade aí é exatamente que o Sol, para os povos antigos, egípcios, astecas, incas, maias, entre outros, eles reverenciaram os movimentos. Eles fizeram isso, referenciaram o movimento do Sol e da Lua e registraram em rochas e monumentos durante toda aquela a idade, a parte antiga aí. O calendário e o monitoramento das estações foi elaborado com base no movimento do sistema do Sol, né, da luz do Sol. O nome Sol era usado pelos romanos, os gregos o chamavam de hélio, tá? Exatamente da formação e a constituição dele, que é hélio e hidrogênio. O Sol, ele, como qualquer outra estrela, ele possui também um ciclo evolutivo. Vou mostrar agora esse ciclo evolutivo que vai acontecer entre esses corpos celestes aí, tá? Aqui vocês podem ver, né, a vida e a trajetória de uma estrela. Então, aqui nós temos o ciclo de vida das estrelas. Esse ciclo ele vai sempre iniciar através da junção dos gases, como eu falei, aquele monte de gases de poeira. Eles vão lá se condensar e vão exatamente pendurar enquanto houver combustível. Enquanto tiver combustível no corpo deles, vão estar lá presentes. Quando um dia esse combustível acabar, esses irão sofrer um processo de fusão nuclear. Tá? E exatamente muitas estrelas já aconteceu isso, mas a gente não consegue ver. Então vamos lá. Aqui vocês podem ver que nós temos uma nebulosa. Tá? Essa nebulosa que nós temos aqui, ela vai sofrendo essa ação assim, tá? Ela formou e se condensou uma nuvem de poeira. Vocês podem ver aqui. Essa nuvem de poeira, ela se aglomerou. Tá? Mais tarde, ela virou uma protoestrela, como se fosse um protótipo.
ela virou uma anã marrom, tá? Ela, aqui vocês podem ver uma estrela que sequenciou principal, e aqui você já consegue ver a grande estrela vermelha, tá? Uma vez essa estrela vermelha, o seu núcleo dela se fundir, ou acontecer essa fusão nuclear, né? Ela vai formar exatamente a anã branca, que é essa estrela aqui. De acordo com essas teorias, o Sol há 6,5 bilhões de anos, ele vai acontecer isso nele. Quando acontece isso, ele vai se transformar depois da anã branca, anã preta, e depois ele vai ser uma supernova, tá? Que é isso aqui que vocês conseguem ver também, que é uma massa nebulosa, parecida com a nebulosa. E aqui, por fim, nós vamos ter, quase por fim, a estrela de nêutron e depois a estrela, o famoso buraco negro, tá? Vocês também têm, deixa eu ver, na página 41 do livro de vocês, um esquema aí mostrando a vida das estrelas. Aqui nós estamos vendo o sistema solar. O sistema solar é um sistema em que é formado por diversos componentes, como planetas, asteroides, cometas e várias outras estruturas. O sistema solar, ele também é composto por vários astros e começam pela a única estrela dominada, que é o Sol. Deixa eu ver outra coisa aqui. Aqui, ó, os corpos celestes mais importantes do sistema solar são 8, tá? Que são exatamente os planetas. Esses planetas vivem em órbita elíptica, isto é, obtida através da circunferência ligeiramente em sentido. Tá? Aqui vocês todos já conhecem Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Você consegue ver todos os planetas do sistema solar. Aqui nós temos o Sol, o Sol é só mais uma estrela como outros que vimos à noite, entendendo, portanto, que existem menores estrelas. Eu não vou ler isso aqui tudo, vocês podem estar dando uma lidinha nisso aqui, mas isso aqui é só para mostrar a vocês exatamente isso aqui, ó. Tudo isso aqui. Mas aí, aqui é mostrando exatamente as estrelas em escala de tamanho e órbita de alguns planetas. Aqui é só para vocês terem uma noção, ó. Olha só, o Sol, tá? Aí, olha aqui, toda a extensão dos outros planetas, certo? E aqui vocês estão vendo Sirius, Vega, ó. Tudo isso aqui, na verdade, são estrelas, tá? Estrelas que estão mais próximas, certo? Observe aqui, ó. Olha o Sirius, como é pequenininho. Então, nós temos estrelas muito menores do que o Sol. E também nós temos estrelas muito maiores do que o Sol. Aqui nós temos exatamente, né, o Sol e a sua importância para a atividade humana. Todo mundo sabe que o Sol, todos nós dependemos do Sol para sobreviver. Então, a dependência humana é total do Sol. Então, eu fiz uma pergunta aí no livro de vocês, na página 43, quais características você considera importantes para a existência da vida na Terra? Né? Então, vocês vão descrever as características que vocês acham que sejam exatamente. Temos ainda outra coisa aí, está na página 44 do livro de vocês,
que ela fala também ainda sobre asteroide, vingança robô, guerra nuclear, pandemia, supernova, entre outros. Mas nós temos um íconezinho chamado aquecimento global, que é exatamente o que nós temos aqui. Então, o Sol, como atividade humana, ele é importante para a produção de energia, tá? E diversas outras coisas que no nosso dia a dia nós temos. Algumas atividades humanas, outras atividades industriais, mas todas diretamente ou indiretamente eles necessitam do Sol. Então, nessa primeira imagem aqui, estou mostrando vocês aqui ó, o Sol e acontecendo a emissão desses raios solares. A emissão desses raios solares ela vai ser refletida e na nossa Terra e parte dela, ó, vocês podem ver aqui, ó, parte dela vai ser liberada, né, como um gás do efeito estufa. Então, nós temos exatamente aí. O que é o efeito estufa? O efeito estufa, se vocês não sabem, ele vai ser um efeito exatamente desse processo, tá? Então, o que é que nós temos aí? Já falei da energia que foi absorvida, o calor aprisionado. Então, aqui, essa parte aqui que está mostrando é exatamente para comparar com isso, né? Exatamente com a estufa, que é quando o calor do que entrou na Terra, ele não consegue sair devido exatamente a essa estrutura natural que nós temos. Nessa imagem aqui, vocês estão vendo como o Sol ele tem várias coisas boas, mas também tem coisas ruins, principalmente quando você toma sol no horário errado, nos dias errados. Então, agora, ultimamente, a gente tem que estar exatamente nesse ambiente aqui, tá? Entendendo que a gente tem que fazer ações boas para que essa forma o sol ele consiga sobreviver e não acontecer isso. Aí há 6,5 bilhões de anos o indivíduo não poder fazer mais nada para o meio ambiente. Então, essa imagem aqui, ela vai exatamente mostrar isso. É a parte boa do Sol para as plantas, para a água, para diversos seres vivos. Mas também tem a parte ruim, que são as indústrias, né? Que faz exatamente com que o calor aumente e o efeito estufa também, consequentemente, sofre com isso.